Obrigue-se a trabalhar em si mesmo todos os dias, não porque você tenha vontade, mas porque você precisa, porque ninguém vai chegar para te salvar, te motivar ou construir a sua melhor versão por você. Você é o projeto mais importante da sua vida, e se você não levar isso a sério, tudo o que você sonha ficará apenas na intenção. Quer resultados? Comece pela disciplina. Quer paz mental? Comece pelo autocontrole. Quer liberdade? Comece pela responsabilidade. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de depender do ânimo. Obrigue-se, empurre-se, desenvolva o caráter de quem não desiste, de quem aparece, de quem trabalha em si todos os dias sem desculpas, porque é aí que acontece a verdadeira transformação. Antes que o vídeo comece, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Vá aos comentários e escreva: a partir de hoje me comprometo a crescer diariamente. Eu sou estoico. Faça isso não apenas para participar, mas para gravar isso na sua mente, porque quando você escreve, você declara, e quando você declara, você reforça. É uma forma de reprogramar o seu subconsciente, de enviar uma mensagem clara para o seu cérebro. Este sou eu agora. Este é o meu caminho. Não subestime o poder de uma frase escrita com intenção. Assim começa a mudança, com decisão, com palavras e com ação. Número 1. A importância de levar a vida a sério. Levar a vida a sério não porque seja um fardo, mas porque é um presente limitado, um privilégio que às vezes é desperdiçado por falta de direção. Muitos vivem como se fossem estar aqui para sempre, como se cada dia não importasse, como se o tempo fosse uma fonte infinita. Mas não é. A vida é uma jornada que não se repete, e o que fazemos hoje, cada pequena ação, cada decisão que tomamos ou evitamos, marca o rumo do nosso destino. Se você não leva sua vida a sério, quem o fará por você? Cada dia é uma oportunidade para construir a melhor versão de si mesmo. Não se trata de se obsessar pela perfeição, nem de se comparar com os outros. Trata-se de se olhar no espelho e se perguntar se você está sendo fiel ao que sabe que pode alcançar. Você está crescendo ou apenas sobrevivendo? Você está aprendendo ou apenas se deixando levar pela rotina? O crescimento não acontece por acaso, ele chega quando você o escolhe. E escolhê-lo requer intenção, sacrifício e compromisso. Levar a vida a sério significa que você não procura mais desculpas. Significa que você aceita a responsabilidade pela sua história, independentemente do que lhe tenha ocorrido. Todos começamos em pontos diferentes, mas o que importa é para onde você decide ir a partir daqui. Isso implica trabalhar todos os dias, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando ninguém o aplaude, mesmo quando o caminho é lento e parece que nada está mudando. Porque é nesses momentos que se constrói o caráter. Querer um futuro melhor para você e para aqueles que ama não é egoísmo, é visão. Requer que você estabeleça limites, que diga não ao que é fácil, que se cerque de pessoas que também estão construindo. Às vezes, isso significa se afastar de ambientes onde o esforço e o crescimento não são valorizados. Significa continuar trabalhando quando outros descansam. Significa ler quando poderia estar se distraindo. Significa economizar quando todos gastam. Não porque você é amargurado ou está sacrificando sua vida, mas porque entende que o que constrói agora dará frutos mais tarde. O esforço nem sempre é visível de imediato, mas sempre dá resultado. O que hoje parece difícil, amanhã será parte da sua história de superação. Cada passo conta, cada pequena vitória, cada hábito adquirido, cada tentação vencida. Esses momentos que parecem pequenos são os tijolos de uma vida sólida. Você não está competindo contra ninguém, além de sua versão de ontem. E se todos os dias você conseguir avançar um pouco, então você está vencendo. Do ponto de vista estoico, essa abordagem não é nova. Os estoicos ensinavam que devemos viver com propósito, alinhados com a virtude e usar a razão para guiar nossas ações.
Diziam que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar como respondemos. Para eles, levar a vida a sério era viver cada dia como se fosse o último, não em desespero, mas em presença plena. Ser disciplinado não é um fardo, é uma forma de liberdade. Porque quem se domina não é escravo dos impulsos, mas dono do próprio caminho. Não leve a vida a sério apenas quando chega uma crise ou quando já é tarde. Faça isso agora. Porque se cada dia você viver com propósito, se cada dia você decidir avançar um pouco, se cada dia você escolher crescer em vez de se acomodar, um dia você vai olhar para trás e se agradecer. Não por ter tido uma vida fácil, mas por ter tido a coragem de viver com intenção, de ter apostado em si mesmo, no seu futuro e no legado que deseja deixar. Porque no fim, o que fazemos com esta vida, nossa única vida, é o que realmente importa. Número 2. Trabalhe mais em si mesmo do que no seu emprego. Você trabalha duro no seu emprego, chega pontualmente, cumpre com suas tarefas, suporta pressão e até faz horas extras. Mas quanto você trabalha em si mesmo? Quanto tempo você dedica a se conhecer, a se fortalecer, a expandir sua mente e suas capacidades? A maioria das pessoas se mata por um salário, mas descuida da própria alma, do seu crescimento, da sua visão. Colocam toda a sua energia em construir o sonho de outros, enquanto o seu próprio sonho fica enterrado sob a rotina, o cansaço e a falta de direção. E claro, ter um emprego é importante, ser responsável é essencial. Mas você não pode permitir que isso seja a única coisa que você alimente. Porque o emprego te dá estabilidade, sim, mas o seu desenvolvimento pessoal te dá liberdade. Liberdade de escolher, de criar, de transformar. Quando você trabalha em si mesmo, não só melhora a sua vida, você começa a ver oportunidades onde antes só via limites. Sua mente se expande, sua perspectiva muda, sua autoestima cresce, e isso tem mais valor do que qualquer cheque no fim do mês. Investir em si mesmo é o melhor investimento que você pode fazer. Por quê? Porque ninguém pode tirar isso de você. Tudo o que você aprende, tudo o que fortalece em seu caráter, tudo o que desenvolve em sua mentalidade, se torna uma ferramenta para avançar, adaptar-se e prosperar. Mas isso não acontece por acaso. Acontece quando você faz de si mesmo uma prioridade diária. E isso significa ter a coragem de desligar a televisão para ler um livro, significa acordar um pouco mais cedo para meditar, escrever ou planejar. Significa aprender algo novo, mesmo que você não precise disso hoje, porque você sabe que o conhecimento é uma semente que florescerá no momento certo. Muitos reclamam que não têm oportunidades, mas não estão prontos para aproveitá-las. Como você vai enxergar além se sua mente está estagnada? Como você vai crescer se não planta nada novo dentro de si? A chave está em mudar a mentalidade, em deixar de viver apenas para cumprir obrigações e começar a se construir de dentro para fora. Melhore suas habilidades, aprenda a se comunicar melhor. Cuide da sua saúde física e emocional. Cerque-se de pessoas que te inspirem, não que te esgotem. Faça perguntas, busque respostas e, acima de tudo, mantenha-se humilde, porque o aprendizado nunca termina. Trabalhe em si mesmo como se você fosse o seu próprio projeto mais importante, porque você é. Não se acomode na zona onde você só faz o necessário. Saia daí, desafie-se, faça coisas desconfortáveis, estude temas novos, escute ideias diferentes das suas. Olhe além do entretenimento e busque sabedoria, porque enquanto outros apenas sobrevivem, você está despertando. Enquanto outros se conformam, você está evoluindo. Isso não é egoísmo, é responsabilidade consigo mesmo. O estoicismo nos lembra que a verdadeira riqueza está na alma, que o trabalho mais nobre é aquele que fazemos dentro de nós mesmos. Cultivar o caráter, a razão, o autocontrole e a virtude é mais valioso do que qualquer título ou salário.
Epicteto dizia que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar o nosso julgamento sobre elas. E para isso, precisamos estar preparados, porque quando você muda por dentro, muda tudo o que você pode alcançar por fora. Faça uma pergunta honesta a si mesmo. O que aconteceria se você dedicasse pelo menos 1 hora diária só para você? Não para se distrair, não para fugir, mas para se desenvolver, crescer, pensar, estudar, se observar? Onde você estaria em 6 meses? Em 1 ano? A mudança seria inevitável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudaria. E no fim esse é o verdadeiro poder. Se tornar alguém capaz de criar oportunidades, não de esperá-las. Capaz de oferecer mais valor, não apenas exigi-lo. Capaz de viver com intenção, não apenas passar o tempo. Trabalhe mais em si mesmo do que no seu emprego, porque no dia em que o seu emprego acabar, o que restará é quem você se tornou. E se você fez o trabalho interno, então não há nada a temer, porque você saberá que possui as ferramentas, a visão e a mentalidade para recomeçar de onde quer que seja e construir algo ainda melhor. Número 3. Estabeleça intenções se então. Existe um poder imenso em decidir antes que o momento chegue. Muitas pessoas falham não porque não tenham metas, mas porque esperam se sentir motivadas no momento crítico. Esperam ter vontade, clareza ou energia exatamente quando precisam agir. Mas a verdade é que nesses momentos a mente costuma negociar. Diz que você pode fazer depois, que não é tão importante, que você está cansado. E se você não estiver preparado, cede repetidamente. É aí que entra a chave de estabelecer intenções do tipo se então. Essa estratégia simples treina sua mente para agir automaticamente, sem precisar pensar demais. É como se programar. Se o despertador tocar às 6, então eu me levanto sem olhar o telefone. Se eu me sentir estressado no trabalho, então eu respiro fundo e faço uma pausa. Não se trata de motivação, trata-se de decisão antecipada. Preparar-se mentalmente antes de enfrentar a situação é o que faz a diferença entre agir e procrastinar. Você não pode confiar sempre na sua força de vontade. A força de vontade é como uma bateria, ela se esgota. Por outro lado, decisões predefinidas permitem que você haja mesmo quando está cansado, distraído ou emocionalmente abalado. Se você já decidiu o que vai fazer quando determinada situação surgir, então basta executar. Isso elimina o debate interno e onde não há debate, há ação. Esse tipo de intenção torna seus hábitos mais estáveis, porque você não está improvisando, não está esperando que tudo esteja perfeito para agir. Você está construindo um sistema interno que o guia, independentemente do que ocorre externamente. Por exemplo, em vez de dizer, vou fazer exercício quando tiver tempo, você diz, se forem 7 horas da manhã, então eu visto a roupa esportiva e saio para treinar. Simples assim e tão poderoso. Porque a ação já está definida, o único trabalho é cumpri-la. Isso também se aplica em momentos difíceis, não apenas em rotinas diárias. Você pode dizer, se eu receber uma crítica, então vou me dar 10 segundos antes de responder. Ou, se eu me sentir tentado a desistir, então vou me lembrar por que comecei. As intenções. Se então não são apenas para produtividade. Elas também são ferramentas emocionais, formas de manter o controle quando a mente quer ceder. Comece com pequenas coisas. Você não precisa transformar toda a sua vida de uma vez. Crie algumas intenções que possa aplicar no seu dia. Escreva-as, leia-as pela manhã, repita-as mentalmente e, principalmente, cumpra-as. Cada vez que você segue uma intenção que você mesmo definiu, fortalece sua integridade pessoal. Demonstra que você pode confiar em si mesmo, e isso, com o tempo, cria uma mentalidade imbatível. Sob a visão do estoicismo, isso é fundamental. Os estoicos ensinavam que devemos nos preparar para os eventos antes que eles ocorram.
Marco Aurélio escrevia em suas meditações que todas as manhãs ele se antecipava às possíveis dificuldades do dia e se lembrava de como deveria responder. Essa preparação mental não o tornava fraco, o tornava livre. Porque quando você decide sua resposta antes do caos, o caos não tem poder sobre você. As intenções, se então, são uma forma moderna de aplicar esse mesmo princípio. Escolher a virtude antes que chegue a tentação. Não subestime o impacto de decidir com antecedência. É como colocar barreiras mentais que o guiam em direção à sua melhor versão. Porque quando o momento chega, e ele sempre chega, você não hesita, você age. Cada ação que você toma com intenção é um passo a mais em direção à vida que deseja construir. Não é mágica, é estratégia. Não é sorte, é preparação. E se você repetir isso todos os dias, perceberá que não precisa de motivação para avançar. Só precisa de clareza e compromisso com as decisões que você mesmo escolheu. Número 4. A rejeição das fórmulas rápidas. Vivemos em uma era em que todos querem resultados imediatos. Perca peso em 7 dias, ganhe dinheiro de casa sem esforço, aprenda um idioma enquanto dorme. E embora pareçam promessas atraentes, essas fórmulas rápidas são uma armadilha. Elas prometem muito, mas não constroem nada real. Porque aquilo que se conquista sem esforço se perde sem resistência. E se você não passou pelo processo, não está preparado para sustentar o resultado. O sucesso real, aquele que permanece, não se encontra em atalhos. Ele se encontra na constância, no trabalho silencioso, na prática repetida. É construído nos dias em que ninguém te aplaude, nos momentos em que outros desistem e você decide continuar. Mas isso não vende bem. O que vende é o fácil, o rápido, aquilo que supostamente não requer sacrifício. E é por isso que tantas pessoas vivem frustradas, pulando de fórmula em fórmula, esperando que a próxima seja aquela que finalmente mudará suas vidas. Mas a verdade é outra. A verdade é que você precisa aprender, aplicar, falhar, levantar-se, corrigir e seguir em frente. Isso não soa emocionante, mas funciona. Porque enquanto outros buscam atalhos, você está construindo bases firmes, e essas bases não desabam com uma crise, com uma crítica ou com um dia ruim. Porque elas são feitas de disciplina, de visão, de caráter. Rejeitar as fórmulas rápidas é um ato de maturidade. Significa que você não busca mais milagres, mas sim estratégias. Que você não se deixa enganar pelo brilho superficial de promessas vazias. Você sabe que o que é valioso leva tempo, que o que é autêntico requer esforço e que você está disposto a pagar o preço. Porque você entende que não se trata apenas de chegar, mas de poder permanecer lá. De poder sustentar o nível, a responsabilidade, o impacto. Então, como isso se aplica na vida real? Comece mudando o seu foco. Pare de buscar o caminho mais curto e comece a procurar o caminho mais sólido. Invista tempo em aprender habilidades reais. Leia, escute, observe aqueles que já estão onde você quer chegar e preste atenção em seu processo, não apenas em seu resultado. Aprenda a desfrutar do trabalho bem feito, não apenas do resultado imediato. E, acima de tudo, mantenha-se firme quando parecer que você está avançando devagar, porque devagar não é o mesmo que estagnado. Às vezes, o que leva mais tempo para crescer é o que se torna mais forte. Sob a perspectiva do estoicismo, isso está profundamente alinhado com sua filosofia. Os estoicos não acreditavam em recompensas instantâneas. Seu foco estava na virtude, no domínio próprio, no processo. Epicteto dizia que, se você quer ser um verdadeiro filósofo, não pode agir como os outros, não pode buscar o fácil, o confortável ou o popular. Precisa escolher o caminho difícil, porque esse é o caminho do verdadeiro crescimento. O sucesso externo era irrelevante se não fosse acompanhado por excelência interna. Quando você rejeita as fórmulas rápidas, escolhe construir uma vida com propósito.
uma vida que talvez não avance tão rápido quanto outras, mas que também não desaba diante do primeiro obstáculo, porque você não está improvisando. Você está criando algo real, algo seu, algo que vai durar. E sim, talvez você demore mais do que outros para chegar, mas quando você chegar, estará pronto para permanecer. Então pare de procurar a próxima fórmula mágica. Você não precisa dela. O que você precisa já está dentro de você. Determinação, capacidade de aprender e força para continuar, mesmo quando parecer que você não está avançando. Faça do trabalho constante o seu estilo de vida. Faça da paciência a sua arma. E faça dos princípios sólidos o seu caminho. Porque quando você faz isso, o sucesso não é uma possibilidade. É apenas uma questão de tempo. Número 5. O poder da autoeducação. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai bater na sua porta com o conhecimento que você precisa para transformar a sua vida. Se você quer crescer, se quer avançar, se quer deixar de ser a mesma pessoa que foi ontem, precisa assumir a responsabilidade total pela sua educação. E não me refiro apenas a títulos ou diplomas. Falo de autoeducação, daquela decisão poderosa de não esperar que alguém lhe diga o que aprender, mas de sair e buscar por conta própria. Porque quando você entende que o conhecimento é liberdade, você deixa de depender do sistema e se torna o arquiteto do seu próprio destino. A autoeducação é um ato de rebeldia contra a mediocridade. É dizer, eu não me conformo com o que me deram, vou além. É quando você deixa de consumir conteúdo sem intenção e começa a estudar com propósito. Você aprende o que precisa para viver melhor, para pensar com mais clareza, para agir com mais sabedoria. E isso te dá poder, não o poder superficial de impressionar os outros, mas o verdadeiro poder de compreender o mundo e encontrar o seu lugar nele. Hoje, você tem acesso a mais conhecimento do que qualquer geração anterior. Mas isso também vem com uma armadilha, a sobrecarga de informação. Você pode passar o dia inteiro lendo coisas, assistindo vídeos, ouvindo podcasts e ainda assim não aprender nada. Por isso, autoeducar-se não é se encher de dados, é ter clareza sobre o que você precisa saber, o que te move, que habilidades você precisa para o futuro que quer construir. Quando você tem respostas para essas perguntas, cada livro, cada vídeo, cada conversa se torna uma ferramenta que você escolhe com intenção. Estabelecer metas claras é essencial. Não se trata de aprender por aprender, mas de conectar o conhecimento com seus objetivos. Quer empreender? Aprenda sobre negócios, liderança, finanças. Quer melhorar sua comunicação? Estude linguagem. Escute discursos, analise como são construídas as mensagens. Quer se entender melhor? Mergulhe na psicologia, na filosofia, na escrita pessoal. E faça isso todos os dias, mesmo que seja pouco. Porque o conhecimento não se acumula em um único dia, mas é construído com constância. Personalize o seu aprendizado. Não aprendemos todos da mesma forma. Alguns retêm melhor lendo, outros ouvindo, outros escrevendo ou ensinando o que aprenderam. Conheça a si mesmo. Crie um sistema que funcione para você. Desenhe suas próprias rotinas de estudo e não espere se sentir motivado sempre. Faça isso porque entende que é parte do seu crescimento. Faça isso porque você se comprometeu consigo mesmo e esse compromisso é o que te separa do resto. Quem se autoeduca tem uma vantagem brutal sobre aqueles que esperam que a vida os ensine por acidente. Porque enquanto outros reclamam do que não sabem, você está aprendendo. Enquanto outros perdem tempo com distrações vazias, você está construindo algo dentro de si que ninguém pode tirar. E quando chegar o momento de agir, você estará pronto. Não porque foi o mais talentoso, mas porque foi o mais preparado. Do ponto de vista do estoicismo, a autoeducação é uma forma de viver com virtude. Sêneca dizia que, enquanto vivemos, devemos aprender a viver.
Para os estoicos, o aprendizado não era algo que terminava com a juventude, era um dever constante. Eles acreditavam que a sabedoria era a única verdadeira riqueza, porque nem a morte nem a adversidade podiam tomá-la. E entendiam que apenas quem cultiva sua mente pode manter a paz quando tudo ao redor desmorona. Então, não subestime o poder de se educar por conta própria. Cada hora que você investe em aprender algo útil, é uma hora que você se aproxima da sua melhor versão. Não espere que a vida te ensine da maneira mais dura o que você pode aprender por decisão própria. Não coloque o seu futuro nas mãos do acaso. Lute pelo conhecimento. Cerque-se de ideias que te desafiem. Faça perguntas, busque respostas e mantenha-se em movimento. Porque quem nunca para de aprender, nunca para de crescer. E se você transformar a autoeducação em um hábito, um dia você vai olhar para trás e perceber que foi essa decisão que mudou tudo. Número 6. Visualize suas metas e o processo. Sua mente precisa de direção, precisa de imagens claras para saber para onde se mover. Não basta dizer, quero uma vida melhor, quero ter sucesso, quero mudar. Essas palavras são vagas, se não vêm acompanhadas de uma visão concreta. O que você visualiza com clareza se torna um imã. A mente se organiza em torno do que você imagina constantemente. Por isso, visualizar suas metas não é um simples jogo mental, é uma ferramenta poderosa para alinhar seu foco, sua energia e suas ações. Mas não se trata apenas de visualizar o resultado. Não é só imaginar o sucesso final, a meta alcançada ou a vida dos seus sonhos. Trata-se de visualizar o processo. Isso é o que faz a diferença. Imagine-se acordando cedo, fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Visualize os dias em que você cai e também como você se levanta. Visualize os obstáculos, as dúvidas, as decisões difíceis e como você escolhe seguir em frente, apesar de tudo. Quando você treina sua mente para ver não apenas o topo, mas também a subida, está preparando seu caráter para suportar o caminho. Isso não é motivação vazia, é treinamento mental. Quando você se vê agindo com disciplina, com paciência, com força, começa a internalizar que é capaz de fazer isso. Você começa a criar uma identidade que não depende de resultados, mas do processo. E isso é o que te mantém firme quando as coisas ficam difíceis. Porque você já viu isso na sua mente, porque você já enfrentou isso antes, pelo menos na sua imaginação. Dedique de 5 a 10 minutos por dia a isso. Feche os olhos e projete em sua mente a sua melhor versão. Como essa versão de você pensa? Como fala? Como se comporta em momentos de pressão? Que hábitos tem? Que decisões toma diariamente? Depois, traga essa imagem para o presente e se pergunte: o que posso fazer hoje para me aproximar daquilo que acabei de visualizar? Você não precisa fazer tudo de uma vez, só precisa dar o próximo passo com intenção. E não se esqueça de visualizar também os desafios, não para se desanimar, mas para se fortalecer. Prepare-se mentalmente para quando algo não sair como esperado, para quando sentir que não pode mais, para quando o ambiente virar as costas para você. O que você vai fazer nesse momento? Vai desistir ou vai se adaptar? Vai perder o foco ou vai se lembrar do porquê começou? Quando você treina sua mente para esses cenários, está construindo resiliência, mesmo antes de precisar dela. Do ponto de vista estoico, isso se encaixa perfeitamente com a prática da premeditatio malorum. Antecipar os possíveis obstáculos não é para viver com medo, mas para viver com força. Sêneca falava sobre isso, imaginar antecipadamente as adversidades possíveis para não ser surpreendido por elas. Os estoicos não eram pessimistas, eram estrategistas mentais. Visualizar o processo com suas luzes e sombras era, para eles, uma maneira de se manter centrado na virtude e não nos resultados externos. E quando você transforma essa prática em um hábito, algo dentro de você começa a mudar. Você já não se deixa levar pelo imediato, não reage impulsivamente, age com clareza, não com confusão.
Porque você viu o caminho, você o sentiu, você o percorreu na sua mente repetidas vezes. E quando chega o momento de percorrê-lo na vida real, ele não parece impossível, ele parece familiar. Visualizar não substitui a ação, mas a prepara, a potencializa, a direciona. E em um mundo onde tantas pessoas se distraem, você avançará com direção, porque você sabe o que quer e sabe como vai conseguir. Não por sorte, não por mágica, mas porque você já viveu isso primeiro dentro de você. E quando uma meta nasce em sua mente com clareza, o universo já não tem o poder de detê-la. Apenas você pode fazer isso. Número 7. As oportunidades são o resultado de estar preparado. As oportunidades não chegam por mágica. Não aparecem porque hoje você acordou com sorte ou porque o universo decidiu te abençoar do nada. As oportunidades chegam porque você se preparou para recebê-las, porque enquanto outros descansavam, você continuava aprendendo. Porque quando o mundo duvidava, você continuava construindo. É aí que muitos se enganam. Eles esperam que a vida lhes dê algo, sem terem feito o trabalho interno necessário para merecer ou sustentar aquilo. A verdade é que as oportunidades estão o tempo todo ao seu redor. O problema é que você não as vê, não porque não existam, mas porque você não está preparado para reconhecê-las. Para quem não está pronto, uma grande oportunidade parece um risco, parece trabalho duro, parece algo impossível. Mas para quem trabalhou em si mesmo, para quem cultivou a mente, as habilidades e a visão, uma oportunidade é uma porta que já sabe como abrir. É um momento que estava esperando. É o resultado natural da sua preparação. Não se trata de sorte, se trata de estar pronto. Estar pronto quando surge o contato, quando aparece o projeto, quando alguém menciona seu nome em uma sala onde você não está presente. Estar pronto quando surge a possibilidade de algo maior. E como você se prepara para isso? Dia após dia, sem esperar que alguém te motive, sem esperar resultados imediatos. Você faz isso porque sabe que o momento chegará. E quando ele chegar, você não permitirá que te encontre duvidando ou despreparado. A ciência, inclusive, confirma isso. O princípio da preparação e oportunidade, popularizado por muitas pesquisas em psicologia do sucesso, mostra que as pessoas que se treinam, que estudam, que se desenvolvem constantemente, acabam gerando mais oportunidades do que aquelas que esperam que tudo aconteça por acaso. Não é que elas tenham mais sorte, elas têm mais visão, mais preparação e, portanto, mais capacidade de agir rapidamente quando o momento se apresenta. Quer que mais oportunidades apareçam na sua vida? Então invista em si mesmo todos os dias. Aprenda algo novo, melhore suas habilidades, cerque-se de ideias grandiosas, estude pessoas que já percorreram o caminho que você deseja trilhar. Desenvolva uma mentalidade positiva, não uma ingenuidade, mas uma força real. Uma mentalidade que não busca desculpas, mas sim caminhos. Porque quanto mais preparado você estiver, mais visível será o que antes parecia invisível. Muitos dizem, se eu encontrasse uma boa oportunidade, daria tudo de mim. Mas a verdade é que você nunca saberá se poderia dar tudo de si se não se preparou para esse momento. Você está pronto hoje para sustentar o sucesso que tanto deseja? Você está pronto para o nível de exigência, de responsabilidade, de decisões difíceis que vem junto com ele? Se não estiver, essa oportunidade vai passar despercebida. Talvez você nem mesmo a reconheça, e o problema não será a vida, será a sua falta de preparação. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles não esperavam que as circunstâncias externas fossem favoráveis. O que buscavam era estar prontos internamente, independentemente do que a vida trouxesse. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas sim querer que aconteçam como acontecem e nos treinarmos para responder com sabedoria. Para os estoicos, a verdadeira oportunidade era cada momento presente.
cada instante em que podiam praticar a virtude, o autocontrole e a excelência. Eles sabiam que se alguém se fortalecesse internamente, então estaria preparado para qualquer coisa que viesse de fora. Então, não se obceque com quando o seu grande momento chegará. Melhor se perguntar: estou pronto para quando ele chegar? Porque se você não estiver, ele vai escapar. Mas se estiver, você o tomará com firmeza, com clareza e o transformará em algo ainda maior. Não se prepare apenas quando tiver uma meta diante de você. Prepare-se sempre, porque o sucesso não é alcançado por quem espera. É alcançado por quem se treina para recebê-lo. E se hoje você fizer a sua parte, amanhã as oportunidades não serão questão de sorte. Serão o resultado inevitável da sua preparação. Número 8. Desenvolver uma mentalidade inquebrável. Tudo começa na mente antes de qualquer conquista, antes de qualquer meta cumprida, antes de qualquer vitória externa, existe uma batalha interna que já foi vencida. Essa é a batalha da mentalidade, porque não importa o quão talentoso você seja, quantos recursos você tenha ou quantas oportunidades apareçam. Se você não tiver uma mentalidade forte, você vai desistir assim que o primeiro obstáculo aparecer, você vai duvidar de si mesmo assim que algo não sair como esperava. Você vai parar de tentar assim que falhar uma vez. Por isso, desenvolver uma mentalidade inquebrável não é um luxo, é uma necessidade. As pessoas que triunfam não são aquelas que têm caminhos perfeitos, são aquelas que não se quebram quando tudo está contra elas, aquelas que continuam quando todos param, aquelas que aprendem enquanto os outros reclamam. E isso não é genética, é treinamento. É uma decisão diária de ver os desafios como parte do processo, não como ameaças, de entender que o fracasso não é o fim, mas uma parte do caminho. Cada queda, cada erro, cada momento difícil é uma oportunidade disfarçada, mas só quem tem a mentalidade adequada pode vê-lo assim. A ciência apoia isso. A psicologia do sucesso fala claramente sobre a mentalidade de crescimento. As pessoas que acreditam que podem se desenvolver, melhorar, se adaptar e aprender com o tempo são as que mais avançam. Não porque não falhem, mas porque não deixam que o fracasso as defina. Elas o usam, o analisam, o transformam em energia para sua próxima ação. Enquanto outros se afundam na autocompaixão, eles se elevam no aprendizado. Como se constrói essa mentalidade? Primeiro, aceitando que o desconforto faz parte do crescimento. Que o difícil não é um sinal de que você está falhando, mas de que você está avançando. Você precisa parar de evitar a dor, precisa encará-la de frente e perguntar a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? É aí que começa a mudança, porque o seu foco determina a sua experiência. Se você vê o desafio como um castigo, você sofrerá. Mas se você o vê como um treinamento, você cresce. Também é essencial eliminar o pensamento de tudo ou nada. Você não precisa ser perfeito, só precisa continuar. Um dia ruim não significa que você perdeu todo o seu progresso. Um fracasso não cancela a sua capacidade, só significa que você está no processo. E é exatamente esse processo que te molda. A cada dia que você decide não desistir, sua mente se torna mais forte. A cada dia que você escolhe aprender em vez de reclamar, seu caráter se fortalece. Essa é a mentalidade inquebrável, aquela que se constrói no meio da tempestade, não fora dela. No estoicismo, essa visão é completamente coerente. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece ao resistir, que não devemos desejar que as coisas sejam mais fáceis, mas que nós sejamos mais fortes. Os estoicos não buscavam eliminar os desafios, mas enfrentá-los com virtude. Para eles, a verdadeira liberdade não era evitar a dor, mas dominar a mente que a interpreta. E quando você consegue isso, nada te detém. Você pode perder tudo por fora, mas se estiver firme por dentro, já venceu. Faça do crescimento o seu foco.
Não se obceque com resultados rápidos. Concentre-se em melhorar a cada dia, mesmo que seja um pouco. Aprenda a confiar em si mesmo, não porque tudo esteja saindo perfeito, mas porque você sabe que não vai desistir. Haverá dias difíceis, haverá momentos em que você duvidará de si mesmo, mas se sua mentalidade estiver bem enraizada, você continuará, não por motivação, mas por convicção. E isso é o que te levará longe, porque o talento pode abrir portas, mas só uma mentalidade forte te mantém dentro. O entusiasmo pode iniciar um projeto, mas só a resiliência o sustenta. Então, treine sua mente como o músculo mais importante que você tem, porque ela é, e quando você fizer isso, descobrirá que não há obstáculo grande demais para alguém que decidiu nunca se quebrar. Número 9. Defina metas com propósito. Uma meta sem propósito é apenas uma frase bonita em um caderno. Por isso, muitas pessoas começam com força, mas se apagam no meio do caminho. Não é que não tenham talento, não é que não tenham tempo, é que não tem um porquê que as sustente quando a motivação vai embora. Porque a motivação é volátil, mas o propósito é combustível puro. Quando você sabe por que faz o que faz, deixa de depender de se sentir inspirado. Você age mesmo quando não tem vontade, porque entende que o que está fazendo faz sentido para você. Definir metas com propósito significa ir além do resultado. Não é apenas dizer, quero perder peso, quero ganhar mais dinheiro, quero ter sucesso. É se perguntar, o que há por trás disso? Por que você quer perder peso? Por saúde, por energia, pelos seus filhos, por amor próprio, por liberdade? O que representa para você ter sucesso? Reconhecimento, impacto, paz financeira, contribuição? Quanto mais claro for esse porquê, mais forte será o seu compromisso quando os dias difíceis chegarem. E acredite, esses dias vão chegar. Você precisa conectar suas metas com sua identidade. Não basta serem coisas que você gostaria de alcançar. Elas precisam se tornar uma extensão de quem você quer ser. Se você diz que quer disciplina, isso precisa estar alinhado com seus valores, com a versão de si mesmo que você está construindo. Porque quando uma meta está enraizada em seus princípios, ela deixa de ser negociável. Ela se torna parte do seu caminho, não um simples capricho de início de ano. Escreva suas metas, sim, mas também escreva por que elas são importantes para você. Não apenas pense, escreva, porque ao escrever, você clareia. Ao escrever, você se confronta e não se contente com uma razão superficial. Pergunte a si mesmo, o que mudará na minha vida se eu alcançar essa meta? Como será minha vida? Como eu me sentirei? Quem eu poderei ajudar com isso? E também, o que estou perdendo se não alcançá-la? Essa clareza emocional é o que transforma uma meta em um compromisso real. Essa conexão profunda com o propósito é o que vai lhe dar resiliência quando tudo se tornar difícil, quando o progresso for lento, quando as dúvidas surgirem. Você vai voltar para esse porquê, e é aí que percebe que não pode desistir. Porque não se trata apenas de você, trata-se do que isso significa, do que representa, do que você decidiu construir com sua vida. E essa força interna é indestrutível. Do ponto de vista estoico, isso se traduz em agir com intenção, em viver de acordo com a razão e a virtude. Os estoicos não perseguiam metas vazias nem resultados externos por capricho. Para eles, cada ação deveria ter um propósito alinhado com seus princípios. Epicteto dizia que não devemos caminhar sem saber para onde vamos. Marco Aurélio se perguntava constantemente se suas ações eram guiadas pelo que é correto ou simplesmente pelo desejo. Essa é a chave. Não é apenas fazer, é saber por que você faz o que faz. E se isso o aproxima de seu ideal de sabedoria, justiça, coragem e autodisciplina. E essa filosofia continua válida hoje. Porque quando você vive com intenção, não se deixa arrastar pela confusão do mundo. Você tem um norte claro, você tem metas com alma,
E por isso, mesmo que demore, mesmo que você caia, mesmo que tudo se complique, você não desiste. Porque você sabe que cada passo tem um peso, que cada esforço conta, que cada dia que você escolhe avançar está honrando não apenas uma meta, mas uma visão de vida. Não estabeleça metas por moda, estabeleça com sentido. Se uma meta não toca seu coração, não vai mover seu corpo. Mas se o que você persegue tem raízes no que você realmente é e no que você realmente quer, nada nem ninguém poderá detê-lo. Porque quando o propósito é maior que o obstáculo, a meta deixa de ser uma possibilidade e se torna uma promessa com você mesmo. E esse tipo de promessa não se quebra, se cumpre. Número 10. Estratégias para superar a procrastinação. A procrastinação não é preguiça, é uma forma de evasão. Você não está adiando porque não se importa, mas porque há algo por trás que você se incomoda em enfrentar. Medo do fracasso, medo de não fazer perfeitamente, medo de começar algo que você não sabe se terminará. E esse medo, misturado com a indecisão e a falta de clareza, se torna uma barreira invisível que o mantém paralisado. O pior é que, quanto mais você evita, mais isso cresce. E enquanto isso, suas metas esfriam, seus sonhos se desgastam e sua confiança se erosiona. Mas sair desse ciclo não exige uma transformação total de um dia para o outro. O que você precisa são pequenas vitórias, ação mínima mas consistente, porque a ação, por menor que seja, quebra o padrão da inércia. E é aí que entra uma das ferramentas mais simples e eficazes, a regra dos 2 minutos. Você tem uma tarefa que está adiando? Comprometa-se a realizá-la por apenas 2 minutos, nada mais. Diga à sua mente: vou só começar só um pouco. E quando você faz isso, quando dá esse pequeno passo, algo muda. Porque, uma vez que você está em movimento, é mais fácil continuar. A chave está em começar sem pressão. Não pense em terminar tudo, não se exija perfeição. Pense em começar, em mover a agulha, em romper a resistência inicial. Na maioria das vezes, o que nos impede não é a tarefa em si, mas a ideia que temos dela. Nós a inflamos, a transformamos em um monstro, mas quando começamos, percebemos que não era tão terrível, que poderíamos fazê-lo, que só precisávamos começar. Outra estratégia poderosa é dividir suas tarefas em passos pequenos e concretos. Não diga escrever um livro, diga escrever 100 palavras. Não diga organizar minha vida, diga arrumar minha mesa. Quando você reduz a meta, elimina a desculpa. E cada passo que você dá, por menor que seja, constrói impulso. E é o impulso que o tira do bloqueio. Porque quando você vê que está avançando, mesmo que pouco, sua mente começa a confiar em você novamente. E isso gera uma reação em cadeia. Mais clareza, mais ação, mais motivação. Não se castigue por procrastinar, entenda, observe-se o que você está realmente evitando. Que história você está contando a si mesmo que o impede de agir? Que emoção você está tentando evitar? Às vezes, basta nomear o medo para que ele perca o poder. Você não precisa eliminar o desconforto, precisa aprender a avançar com ele. Porque a ação não espera que você esteja pronto, espera que você decida começar. Do ponto de vista estoico, essa mentalidade é fundamental. Os estoicos não esperavam se sentir motivados para agir. Eles agiam porque entendiam que o tempo é finito, que a vida é breve e que cada dia perdido na indecisão é um dia que não volta. Marco Aurélio escrevia isso claramente. Não desperdice o que resta da sua vida em discussões sobre como deve ser uma boa vida. Viva-a! E isso implica ação imediata, sem drama, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. Porque o certo não depende do seu estado de ânimo, depende do seu compromisso com o seu dever. Então, sempre que você sentir que está preso na procrastinação, lembre-se disso. Você não precisa fazer tudo agora, só precisa dar o primeiro passo. Você não precisa se sentir cheio de energia, só precisa se mover. 2 minutos, um pequeno avanço, uma tarefa fragmentada. E repita, dia após dia, sem se julgar, sem se pressionar, apenas avançando,
Porque a ação, por menor que seja, sempre tem mais poder que a intenção. E se você fizer disso um hábito, vai se surpreender. Vai se surpreender com quanto você pode realizar sem esperar se sentir pronto, com quanto você pode construir com ações pequenas, mas consistentes. E um dia você olhará para trás e verá que venceu a procrastinação, não com grandes batalhas, mas com pequenos passos dados todas as vezes que escolheu agir em vez de evitar. E essa, sem dúvida, é uma das vitórias mais transformadoras que você pode ter. Número 11. Faça com que o seu horário trabalhe para você, não contra você. Não se trata de ter mais tempo, trata-se de usá-lo melhor. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença está no que você faz com elas. Há quem viva correndo, apagando incêndios, se sentindo sobrecarregado o dia inteiro e no final não avança. Por quê? Porque o seu horário trabalha contra ele. Não há intenção, não há estrutura, não há foco, apenas reação. E assim é impossível construir algo grandioso. Quando você não assume o controle do seu tempo, outros o tomam por você. As distrações, as demandas externas, o caos ao redor. Se você não decide o que é importante, tudo lhe parecerá urgente. E você acabará exausto, fazendo muito, mas conquistando pouco. Por isso, é essencial que o seu horário seja seu aliado, não seu inimigo. Que ele seja projetado para servi-lo, não para escravizá-lo. Que ele reflita suas prioridades, não apenas suas obrigações. Comece o dia com clareza. Não mergulhe diretamente no ruído. Antes de tocar no telefone, antes de responder mensagens, sente-se consigo mesmo e defina suas 3 tarefas mais importantes. Apenas 3, não 20, não uma lista infinita. 3 coisas que, se você conseguir concluir, farão com que o seu dia tenha valido a pena. Isso o obriga a priorizar, a filtrar, a se perguntar o que é realmente essencial. E isso muda tudo. Uma vez que você sabe o que é importante, reserve tempo para isso. Não deixe ao acaso. Se algo é importante para você, tem que estar na sua agenda. Escreva, proteja, faça disso algo sagrado, porque se você não reserva esse espaço, o mundo o preencherá por você. E é aí que você perde o controle. Não se trata de estar ocupado o dia inteiro, mas de ser eficaz, de avançar no que realmente o aproxima das suas metas. E não se esqueça disso, descansar também faz parte do plano. O descanso não é uma recompensa, é uma estratégia. Se você não recarrega sua mente e seu corpo, sua produtividade desaba. Ninguém pode operar em seu melhor nível se vive em constante estado de esgotamento. Então, programe pausas. Saia para caminhar, medite por alguns minutos, respire. Sua mente clara vale mais do que 10 horas de atividade sem direção. Quando você usa seu tempo com intenção, tudo muda. Você não se sente vítima do dia, você se sente no controle. Você começa a ver resultados, tem espaço para pensar, criar, aproveitar, deixa de correr atrás do relógio e começa a caminhar alinhado com ele. Porque cada bloco de tempo tem um propósito, uma intenção, uma direção. Sob a perspectiva do estoicismo, isso não é uma estratégia moderna, é uma sabedoria antiga. Os estoicos valorizavam profundamente o tempo. Eles diziam que não perdemos tempo apenas quando não fazemos nada, mas também quando o dedicamos a coisas que não importam. Para eles, o tempo era o recurso mais valioso, mais até do que dinheiro ou fama, e quem o desperdiçava estava desperdiçando a própria vida. Por isso, insistiam em viver com atenção plena, em agir com propósito e em não se deixar arrastar pelo desnecessário. Faça com que o seu horário reflita a vida que você deseja construir. Que seja uma ferramenta para a sua evolução, não um peso. Você não precisa preenchê-lo com tarefas para se sentir produtivo. Precisa preenchê-lo com o que importa. Trabalho real, momentos de conexão, aprendizado, descanso consciente. E cada dia é uma nova oportunidade para ajustar esse equilíbrio. A diferença entre avançar e estagnar não está na quantidade de horas que você trabalha, mas na qualidade do foco que você dá a elas. Então,
tome o controle, defina suas prioridades, proteja sua energia, ajuste o seu ritmo. E lembre-se de que um horário bem projetado não tira sua liberdade, ele a concede. Porque quando o tempo está a seu favor, você pode estar verdadeiramente presente. E quando você está presente, pode criar, avançar, aproveitar e viver uma vida que realmente vale a pena. Número 12. Aprender com as experiências pessoais e alheias. Cada experiência tem algo a lhe ensinar, mas nem todos estão dispostos a ouvir. Vivemos tão rápido, tão distraídos, tão focados no próximo passo, que esquecemos de olhar para trás com intenção. E é aí, justamente aí, no caminho já percorrido, que está a sabedoria que tanto buscamos. Aprender com suas próprias experiências é um dos atos mais poderosos de transformação que você pode realizar. Não precisa repetir os mesmos erros se tiver a coragem de observá-los. Não precisa tropeçar sempre na mesma pedra se decidir refletir antes de avançar. Mas não se trata apenas de olhar para o passado com culpa ou nostalgia. Trata-se de convertê-lo em um mestre. Pergunte a si mesmo: o que aprendi com aquele fracasso? O que aquela relação que terminou mal me ensinou? O que me mostrou aquela vez em que errei e precisei recomeçar? Cada uma dessas situações traz uma mensagem oculta. E se você não a capta, a vida a repetirá uma e outra vez, até que você aprenda. Porque é isso que a vida faz. Coloca os mesmos testes até que você os supere. Agora, nem todo aprendizado precisa vir da dor própria. Existe algo ainda mais inteligente: aprender com a experiência alheia, ouvir, observar, prestar atenção aos caminhos que outros já percorreram. Porque o tempo que alguém mais investiu em cometer erros pode lhe poupar anos, se você estiver disposto a enxergar além do seu próprio ego. Não pense que precisa viver tudo por conta própria para aprender. Às vezes, basta ter a humildade de olhar com atenção. As pessoas deixam pistas em suas histórias, em seus fracassos, em seus conselhos sinceros. Se você está cercado por alguém que já passou pelo que você está vivendo, não desperdice essa oportunidade. Pergunte, ouça, observe como essa pessoa reagiu, o que ela faria diferente, o que ela aprendeu. E não descarte essa lição só porque acredita que com você será diferente. Talvez sim, talvez não. E se você pode avançar com mais clareza, graças à experiência de alguém mais, por que não fazer isso? Aplique esse princípio todos os dias. Reflita. Não espere ter tempo livre para olhar para dentro. Todas as noites, faça uma pausa e se pergunte: o que aprendi hoje? O que fiz bem? O que posso melhorar? E depois olhe ao redor. O que aconteceu hoje com alguém próximo? Que lição posso tirar disso sem precisar passar pela mesma dor? Esse exercício constante de observação e reflexão é o que o torna mais sábio. Porque você não age mais por impulso, age a partir da experiência, seja ela sua ou emprestada. Do ponto de vista estoico, esse princípio é uma pedra angular. Epicteto dizia: sábio é aquele que aprende não só com sua própria experiência, mas também com a alheia. Os estoicos praticavam a revisão diária. Marco Aurélio escrevia em suas meditações não para publicar um livro, mas para revisar-se, corrigir-se, aperfeiçoar-se. Eles entendiam que cada dia era uma aula, cada interação um teste, cada erro uma oportunidade de melhorar. Não buscavam viver sem erros, mas sim não repeti-los. E se podiam evitar um erro ouvindo outra pessoa, melhor ainda. Se você transformar esse hábito em parte da sua vida, vai começar a notar algo curioso. Comete menos erros, toma melhores decisões, tem mais clareza. Não porque seja perfeito, mas porque já não precisa que a vida o golpeie tão forte para aprender. Você já aprendeu com atenção, já absorveu as lições, e isso lhe permite avançar com menos peso, com mais foco, com mais inteligência. Não desperdice suas quedas, nem ignore as dos outros. Cada história, cada tropeço, cada conquista contém uma lição. E quem está desperto, quem observa, quem reflete, sempre tira algo valioso. Você não está aqui apenas para acumular experiências, está aqui para transformá-las em sabedoria.
Então preste atenção, tome notas, aprenda, porque a vida fala com você o tempo todo. Só é preciso começar a ouvir. Número 13. A disciplina de poupar e investir. A liberdade não se encontra apenas no tempo ou no espaço. Também se encontra no controle que você tem sobre o seu dinheiro. E não me refiro a ser milionário, nem a acumular riqueza por vaidade. Refiro-me àquela paz mental, que vem de saber que aconteça o que acontecer, você tem um colchão de segurança. Que se um dia tudo mudar, você não entra em pânico, porque foi inteligente, porque foi disciplinado, porque pensou no futuro quando outros só pensavam no presente. É aí que está a verdadeira independência, na capacidade de escolher sem que o dinheiro o escravize. Poupar não é um castigo, não é deixar de viver. É garantir que você possa viver com tranquilidade amanhã. Porque o problema não é quanto você ganha, é quanto você conserva. Você pode ganhar muito e continuar preso, ou pode ganhar pouco e começar a construir algo sólido desde agora. A diferença está nos seus hábitos, na sua disciplina, na sua visão. E se você realmente deseja liberdade, precisa ver a poupança não como um sacrifício, mas como uma estratégia. Comece pelo básico. Não é necessário poupar metade do seu salário de um dia para o outro. Comece com 10%. Se puder mais, faça. Se só puder 5%, comece por aí. O importante é desenvolver o hábito. Automatize, se possível, que esse dinheiro saia antes que você possa tocá-lo. Porque se você esperar para ver o que sobra, nunca vai sobrar. A poupança vem primeiro. É a sua forma de dizer: eu cuido do meu futuro, eu me respeito. E uma vez que você comece a poupar, dê o próximo passo: invista. Porque poupar é essencial, mas se você apenas guarda seu dinheiro, com o tempo ele perde valor. O objetivo não é apenas guardar, é fazer crescer. Aprenda sobre investimentos. Não precisa ser um especialista, mas precisa saber o básico. Invista no que você entende, no que pode administrar, e aos poucos vá ampliando seu conhecimento. O dinheiro que trabalha para você é o dinheiro que lhe dá liberdade com o tempo. Ter uma base financeira sólida não só o protege, como também lhe dá poder. Poder para dizer não, poder para assumir riscos inteligentes, poder para mudar de direção se algo não estiver indo bem. Quem não tem controle financeiro muitas vezes fica preso em lugares que odeia só porque precisa do salário. Mas aquele que foi disciplinado, que foi paciente, que construiu seu fundo pouco a pouco, tem opções. E ter opções é uma forma silenciosa, mas poderosa, de liberdade. Sob a perspectiva estoica, essa visão também faz sentido. Embora os estoicos não falassem diretamente sobre finanças como fazemos hoje, eles ensinavam a importância da autossuficiência, da moderação e do controle dos desejos. Sêneca, que além de filósofo era um dos homens mais ricos de sua época, alertava sobre o perigo de depender do luxo ou de viver acima das próprias possibilidades. Para ele, a verdadeira riqueza não era ter muito, mas precisar de pouco. E esse princípio continua válido hoje. Se você administra bem os seus recursos, se é sábio com o seu dinheiro, você não é escravo dele. Faça da sua disciplina financeira um ato de amor próprio. Não poupe apenas por obrigação. Faça isso porque você se valoriza, porque entende que merece dormir tranquilo, sem medo dos imprevistos. Porque você quer ter a capacidade de ajudar os outros, de investir nas suas ideias, de tomar decisões a partir da abundância, não da urgência. Essa mentalidade o coloca em vantagem, o torna mais forte, o prepara para um futuro que a maioria deixa ao acaso. E sim, vai levar tempo, vai exigir paciência. Mas cada centavo que você poupa hoje é um passo mais perto da sua independência. Cada investimento que você faz com inteligência é uma semente que o tempo fará crescer. E quando chegar aquele momento em que outros se sentem presos, você terá opções. Porque você não esperou, não gastou sem pensar, teve a visão e a disciplina de construir algo sólido.
Essa é a verdadeira riqueza, aquela que é construída com intenção. Número 14. Use a gratificação adiada. O que mais vale na vida não é obtido imediatamente. A maioria das coisas realmente importantes, o sucesso, a disciplina, a liberdade financeira, o crescimento pessoal, requerem uma única habilidade essencial: saber esperar. Mas não esperar passivamente, e sim esperar trabalhando, construindo, avançando, mesmo sem ver resultados imediatos. Isso é o que chamamos de gratificação adiada, e é um dos hábitos que separa aqueles que conseguem o que desejam daqueles que ficam presos na busca pelo prazer imediato. Vivemos em um mundo que recompensa o que é rápido. Tudo está ao alcance de um clique. Comida, entretenimento, validação, tudo instantâneo. Mas esse ritmo tem um preço. Quanto mais você se acostuma com o imediato, mais fraca se torna sua capacidade de resistir, de persistir, de adiar. E sem essa capacidade, seus objetivos desmoronam assim que surge a primeira distração. Por isso, se você quer alcançar algo grandioso, precisa se treinar para adiar o prazer. Não evitá-lo, mas merecê-lo. A regra é simples. Primeiro a ação, depois a recompensa, não o contrário. Não assista à série antes de estudar. Não coma a sobremesa antes de treinar. Não saia para se distrair antes de cumprir o que você disse que faria. Use essas coisas como recompensa, não como fuga. Assim você reprograma sua mente, porque para de associar o esforço ao sofrimento e começa a ver o resultado como algo que realmente vale a pena, porque foi você quem o tornou possível. Praticar a gratificação adiada fortalece seu autocontrole, e o autocontrole é uma habilidade que se treina, assim como um músculo. Cada vez que você escolhe esperar, cada vez que decide adiar a recompensa, você se torna mentalmente mais forte. Isso o prepara para resistir a tentações maiores, tomar decisões mais inteligentes e agir com perspectiva. Porque enquanto outros cedem ao primeiro impulso, você está pensando no que vem depois. Quer aplicar isso no seu dia a dia? Faça de maneira simples. Estabeleça uma regra consigo mesmo. Eu não me dou isso até que eu tenha feito aquilo. Por exemplo, não olho o celular até terminar meu bloco de estudos. Não tomo café até ler 10 páginas. Não verifico as redes sociais até concluir aquele e-mail que estou evitando. Pode parecer insignificante, mas muda tudo, porque deixa claro quem está no controle, você ou os seus impulsos. Da perspectiva estoica, é exatamente isso que eles praticavam. Os estoicos não eram contra o prazer, mas sabiam que se deixar ser governado por ele era uma fraqueza. Marco Aurélio dizia que devíamos agir de acordo com o que é racional e correto, não com o que nos apetece no momento. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade consiste em poder dizer não ao que parece prazeroso, mas que não te faz bem. Para eles, o domínio de si mesmo era uma virtude fundamental, e a gratificação adiada é uma expressão direta desse domínio. Quanto mais você desenvolve essa disciplina, mais confiança gera em si mesmo. Porque você não é mais escravo de seus impulsos, não vive de forma reativa, vive com intenção. Toma decisões sabendo que há algo maior do que simplesmente se sentir bem agora. E isso, com o tempo, o leva a lugares que a maioria nem sequer imagina. Porque o que hoje você adia com sabedoria, amanhã te recompensa com grandeza. E claro que haverá momentos em que você vai querer desistir. Momentos em que tudo dentro de você dirá: só desta vez, só um pouco, não vai fazer diferença. Mas se nesses momentos você se lembrar que toda vez que escolhe o fácil, está adiando o importante, então escolhe diferente, porque você já não busca o confortável, busca o que é significativo, busca o que constrói. E essa é a verdadeira vitória, dominar a si mesmo quando ninguém está olhando. Então comece hoje. Não se prive do prazer, mas conquiste-o.
Use a gratificação adiada como seu sistema de treinamento mental e verá que, com o tempo, não só alcançará mais coisas, como também se tornará alguém mais forte, mais focado, mais livre. Porque quem sabe esperar, sabe vencer. Número 15. Repita, repita e repita. Não há magia, não há segredo oculto. O que transforma sua vida não é o que você faz uma vez com entusiasmo, mas o que você repete todos os dias com intenção. O que você faz repetidamente se torna sua identidade. Se todos os dias você treina seu corpo, eventualmente se torna alguém forte. Se todos os dias você alimenta sua mente, se torna alguém sábio. Se todos os dias você age com disciplina, se torna alguém confiável. Não se trata de intensidade, mas de consistência. O problema é que muitos subestimam o poder do pequeno. Pensam que se não fazem algo enorme, não conta. Mas é o contrário. O que realmente muda a sua vida são aquelas ações simples que você repete, uma e outra vez, até que você já não precisa de motivação para fazê-las. Elas se tornam parte de você. E nesse ponto, o esforço diminui, mas o impacto se multiplica. Escolha um único hábito, não 10. Não tente mudar toda a sua vida de uma vez. Isso só leva ao esgotamento e ao abandono. Encontre aquele hábito que, se você mantê-lo, arrastará os outros. Talvez seja meditar 5 minutos. Talvez escrever uma página por dia. Talvez ler 10 minutos todas as manhãs. Talvez acordar em um horário fixo. Não importa qual seja. O importante é que você o repita todos os dias, mesmo que você não tenha vontade, especialmente se você não tiver vontade. A repetição é a mãe da transformação. Você não verá resultados no início. Na verdade, pode sentir que não está conseguindo nada, mas isso também faz parte do processo. Porque o que você está treinando não é apenas seu corpo ou sua mente. Você está treinando seu caráter. Você está enviando uma mensagem interna que diz: posso confiar em mim, faço o que disse que faria. E quando você se torna uma pessoa de palavra consigo mesmo, tudo começa a mudar. Não se trata de perfeição. Se trata de presença, de estar lá dia após dia. Mesmo que você falhe, você volta. Mesmo que você se atrase, você retoma. Mesmo que tenha dúvidas, você continua, porque você entende que a repetição é a chave. A constância é a prova do seu compromisso. E o que hoje parece esforço, amanhã será automático. É isso que torna a repetição poderosa. Transforma o difícil em natural, o estranho em familiar, o novo em parte de você. E se algum dia você duvidar, pense nisto: como você se tornou quem é hoje. Através de hábitos repetidos, bons ou ruins. Todos os pensamentos que você costuma ter, as emoções que você experimenta, suas reações, tudo foi reforçado pela repetição. Então, se você já está repetindo coisas todos os dias, por que não escolher conscientemente o que repetir? Tome o controle, use esse poder a seu favor. Do ponto de vista estoico, isso é uma prática essencial. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não para os outros, mas para si mesmo. Repetia lembretes, reflexões, princípios, porque sabia que a mente precisa de repetição para ancorar o que é valioso. Epicteto ensinava que não basta entender uma ideia, é preciso vivê-la, praticá-la, voltar a ela, porque a virtude não é um pensamento bonito, é um costume, uma forma de ser que se constrói com a repetição constante do que é correto. Faça da sua repetição diária uma declaração de identidade. Você não está apenas criando um hábito, você está decidindo quem está se tornando. Está construindo uma nova versão de si mesmo a partir do mais simples, o ato de aparecer todos os dias. Porque quem repete, vence. Não porque tenha mais talento, mas porque não desiste. Porque cada dia que o faz, se afasta um pouco do velho eu e se aproxima mais da sua melhor versão. Então, não busque resultados rápidos. Busque hábitos firmes.
Não se concentre no que você vai alcançar este mês. Concentre-se no que está disposto a repetir por anos. Porque essa é a fórmula, ação repetida com intenção, dia após dia, passo a passo, sem precisar de motivação, sem esperar reconhecimento. Apenas você, seu compromisso e a decisão diária de continuar. Repita, repita e repita. E um dia, sem perceber, você terá mudado, terá crescido, terá se transformado. Se você chegou até o final deste vídeo, é claro que está comprometido com o seu crescimento, e isso já o coloca em um lugar diferente dos demais. Agora quero que você reforce esse compromisso, deixando nos comentários esta frase. A partir de hoje, eu me comprometo a crescer diariamente. Sou estoico. Faça isso para selar em sua mente, para que não fique apenas como uma ideia, mas como uma decisão. Escreva e leia sempre que precisar. E se esta mensagem falou diretamente à sua alma, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino, porque isso está apenas começando. Aqui estamos construindo uma mentalidade forte, um caráter firme e uma disciplina real, dia após dia, passo a passo, juntos.